Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Welita, um podcast que a gente fala sobre carreira, vida profissional, história de vidas. De vidas. Pode ser de vidas, né? E hoje, a minha convidada... Gente, eu tô chique. Daqui a pouco eu tô do Iapoque ao Chuí. Ela veio de Brasília. E ela veio contar a história de vida dela, desafios, enfim. Ela é Guinness, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Livro do Guinness, tem até medalha. Ela vai contar essa história também pra gente. E fico muito feliz, né, com as conquistas dos meus convidados. Seja muito bem-vinda, Aline Vargas. Muito bem-vinda ao Pod Welita. Tô muito feliz que você tá aqui. E bora, quem é Aline Vargas, ser humano que está aqui na minha frente? Olá, vocês que estão assistindo o Pod Welita. É uma honra fazer parte desse episódio com você. Obrigada. Uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, pessoalmente. Pessoalmente, tá certo falar? Sim, pessoalmente, sim. é. Virtualmente. Virtualmente, é mais virtualmente, sabe, gente? É. Porque eu tô, como ela disse, sou lá de Brasília. Bom, quem é a Aline? Quem é a Aline? A Aline vem muito antes de títulos. Então, eu traria 3 palavras para simplificar quem é a Aline. Conexões, transformações, limites e muitas vezes veio de muitas perdas. Então, meus pais perderam tudo quando eu era criança. E foi dali que eu comecei a ver que o dinheiro vai e vem. Tá. Mas que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E foi exatamente a partir do conhecimento, minha mãe professora, meu pai, apesar de não ter curso superior, uma pessoa extremamente sábia. Sim. Ele fala sobre todos os assuntos, assim, às vezes ele me dá aulas sobre plantas, botânica, biologia, sabe? É muito incrível. E foi exatamente pelo conhecimento que a gente conseguiu se reposicionar, saímos de Cuiabá. Eu nasci em Brasília, fomos para Cuiabá quando eu tinha 6 anos e lá eles tentaram fazer escolhas de abrir um negócio, não eram empreendedores, não deu certo e voltamos 4 anos depois para Brasília. E foi exatamente nessa retomada e no retorno para Brasília que, por meio do conhecimento, minha mãe voltou a dar aulas e meu pai conseguiu se reposicionar profissionalmente e a gente conseguiu reconquistar, exatamente, né? Reconquistar tudo que a gente tinha, de certa forma, perdido. Que era muito relacionado a bens financeiros, mas o conhecimento é algo que a gente não perde, né, Márcia? É, mas você tá falando... Seus pais não são de São Paulo, né? Obviamente. Seu pai é da onde? Meu pai é gaúcho e minha mãe é goiana. Eu perdi minha mãe, por isso que eu falo que reconquista, recomeço... faz parte da minha vida e não é uma coisa bonita de se dizer e por isso que eu levo isso nos meus treinamentos, porque é exatamente transformando desafios em oportunidades, né? Eu perdi minha mãe esse ano, exatamente quando eu decidi fazer minha transição de carreira, seguir para uma carreira solo, de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, que já era algo que eu fazia dentro do ambiente CLT, e foi bem no mesmo ano, assim. E ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a tomar essa decisão. Então, foi exatamente... o que me motivou a continuar na decisão foi o apoio que ela me deu antes de adoecer e, lógico, o fato de eu ter cuidado dela todos os meses que ela adoeceu foi para mim, assim, muito importante e foi a oportunidade diante de um desafio que eu vivi de perder minha mãe, minha amiga, a pessoa que sempre esteve comigo aí. Eu sou filha única, então... Nossa! Caramba, eu não sabia. E meus pais moram comigo, né? Era eu, minha mãe e meu pai. E minha filha, de 10 anos, que também é uma das minhas inspirações de vida. Olha, dizem que a gente, mulher, carrega a mitocôndria da mãe, né? Então, imagino como que deve ter sido difícil, obviamente, né? E como que a gente aprende... Você é uma metamorfose, né? Porque você foi tendo que se ajeitar, né, nessa coisa louca da vida mesmo, né? Então, acho que a tua palavra, acho que pra mim é metamorfose, assim. Só pra começar, viu, gente? A gente só tá começando. Tanto que você falando do livro, o meu capítulo é exatamente transmutação. Aí, tá vendo, gente? Viu? E que é exatamente isso, né? Um pouquinho que
que eu ouvi, assim, do que a gente conversou, a tua vida é uma metamorfose ambulante mesmo, né? Porque você tá aí buscando se reinventar e essa coisa toda se transformar, né? Tem fotinhas, você já quer ver pra gente falando? Podemos. Fá, então põe aí as fotinhas, que aí a gente já começa. E aí, enquanto o Fá, ele coloca as fotos, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que... Ai, gente, eu fiquei emocionada de falar essas coisas. Mas os nossos pais, eles não tiveram, no meu caso, meus pais também não tiveram faculdade, essa coisa toda, mas eles tiveram a faculdade da vida. Cara, que se não for a mais sábia, talvez seja a que mais ensina, sabe? Porque a gente, quando vai... Eu sou professora de graduação, essa coisa toda, então até os alunos às vezes falam, ai, professor, principalmente quando coloca autor, ai, por que eu tenho que conhecer esses caras? Eu falo, porque alguém fez uma história para você chegar até aqui. Talvez você nem vá aplicar esse método, essa teoria, mas você tem que conhecer a história dessas pessoas para saber como você hoje tem, né? Eu dou aula de administração, um processo, um fluxo, entendeu? E aí, então, é a mesma coisa dos nossos pais, né? A gente tem que honrar os nossos pais e eles, pessoas simples, meus pais são pernambucanos, do Nordeste, então eu vim de uma origem muito forte, então como você também, então é muito legal. Essa foto é linda, tem uma delícia au aqui, cremosa. Minha neta. Que bom, né? Mantenha-se assim. Né? Me conta, o que é essa foto? Então, isso aqui é exatamente tudo que a gente vem falando aqui. Você falou agora com muita propriedade com relação à sua vida e se estende aí, para mim, é a nossa base. É exatamente as pessoas que trouxeram hoje o que eu tenho de valor, o que eu acredito, o que é, para mim, inegociável dentro de qualquer entrega. São valores éticos, é o compromisso de levar para o outro aquele cuidado diferente, trazer com atitudes simples aquilo que é complexo. Então, eles são meus líderes e por isso que eu gosto de trazer eles nessa posição, porque hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança. Exato. E hoje a gente só tem um bom líder quando a gente tem pessoas que inspiram outras pessoas. E tá difícil, hein, minha filha? Tá, temos um apagão aí, né? Exatamente. Pessoas da nova geração não querendo assumir posição de liderança, ou porque não se inspirou em algum líder, ou porque acredita que os líderes trabalham além do que deveriam, por uma série de fatores. Sim, sabemos que trabalha, com certeza, mas quando a gente começa a trazer propósito para aquilo que a gente realiza, aquilo deixa de ser um trabalho e passa a ser algo que a gente faz de forma intencional, né? E aí a gente consegue trazer sucessores, a gente consegue desenvolver sucessores, trazer pessoas que acreditam que a liderança ainda faz sentido dentro dos contextos atuais organizacionais, né? Mas puxando um pouquinho disso que você está falando de liderança, eu acho que essa questão de sucessão é uma coisa importante, mas eu acho que a galera ou não quer, ou tem medo, seja lá o que for, porque, que nem eu lembro, que quando eu tive meu primeiro feedback, que o passo era liderança, que a minha chefe me falou sobre liderança, foi a primeira vez que eu procurei um curso de desenvolvimento humano, que foi os cursos de coach, que na época tava, eu fui fazer. E aí ela falou, mas por que você vai fazer esse curso? Eu falei, porque eu não quero ser uma gestora de resultado, porque resultado eu tenho que dar. Se eu não der, eu tô demitida, minha equipe, enfim. Eu quero ser gestora de gente. E eu acho que hoje o que a gente está precisando são de gestores de gente. Sim. Porque de desempenho, de resultado, ele vai ter que dar. Ponto. Até porque ele vai querer o bônus dele depois. Sim. Então, eu acho que é nesse sentido. Só que para você desenvolver gente, você tem que passar por um processo. E hoje não tem mais esse processo. Muitas vezes as pessoas são colocadas nas posições. Era um ótimo técnico, é colocada numa posição de líder. Sem o preparo, que chega assim, né, como nós tivemos na nossa infância, medos, inseguranças, precisam inspirar outras pessoas, é muita pressão, porque eles estão numa posição para entregar resultados, como é que fala? Direcionando aquela equipe, aquele time. Então, eles não sabem o que fazer primeiro. Exato. E muitas vezes eles voltam para o olhar técnico. Só que o técnico a gente desenvolve com conhecimento, com conteúdo, com estudos, com
aulas, mas o comportamental, que é hoje um dos maiores apagões, quando a gente olha as soft skills, as inner skills, as habilidades intrapessoais, interpessoais, são o que está deixando, de fato, a gente ter tantos dados de pessoas pedindo demissão, não pela empresa, sim pelo líder. Exato. Porque exatamente eles não olham que a necessidade é nesse desenvolvimento de comportamento, habilidades voltadas para o autodesenvolvimento cognitivo e emocional. Né? Exato, e por isso que tem tanta gente doente, né? Gente saúde doente. mental, porque Exatamente. tá vivendo um hospício o mundo corporativo tá virando um hospício, né, gente? Eu que tô fazendo psicologia, quando a gente começa a estudar psicologia organizacional, você fala, oi? Eu fiquei doente, né, por causa disso. Então, eu sei muito bem, só que eu não tinha a visão como uma psicóloga, né? Então, hoje, estudando, eu fico, cara, olha que loucura, né? E isso é uma bolha que vai estourar se já não estourou. Sim. Vem a NR1, que eu tenho as minhas particularidades... Eu tenho preocupações para NR1 não virar um monte de palestra bonitinha. Sabe aquelas coisas, né? E o levantamento psicossocial, exato, ninguém faz. Ninguém faz, entendeu? Então, assim, ok, papel. Eu falei, se já tem uma NR1, tá doendo no bolso de alguém. Então, vamos lá. Vamos para a próxima, Fá. Vamos para o próximo. Você tá bonitona nessa foto. E essa delícia? É sua filha? Minha filha embaixo e eu em cima. Cara, eu falei, vocês são exatamente iguais. Eu gosto muito dessa foto porque ela traz exatamente essa ideia gostoso de os nossos filhos nos veem como exemplos. Eles veem a gente errando, a gente acertando, a gente caindo, a gente levantando. E é exatamente quando a gente cai e levanta que eles aprendem que a vida é desafiadora e que aquilo lá é um exemplo para eles, assim como é o líder. Então, a gente sempre retoma esse olhar do líder, da liderança pelo exemplo. E aí eu gosto até de fazer uma analogia quando a gente olha para os neurônios espelho. A história dos neurônios espelho, na Itália, em meados de 1990, veio... Eles estavam fazendo... como é que fala? Experiências, né, com os macacos, para ver o F5 na habilidade lá, do córtex pré-frontal, como que eles utilizavam as habilidades motoras, né, de pegar a banana. Né? E, de repente, um dos cientistas foi pegar algo e o macaco olhou e aquilo lá acionou. Ou seja, não era para ter acionado, porque era só quando ele pegasse. E eles viram que mesmo ele olhando e observando um comportamento, aquilo lá, aquele eletrodo acionou. E aí depois foram feitas outras pesquisas com humanos, por meio de ressonância magnética, e foi validado que hoje, inclusive, os neurônios espelhos são utilizados para trabalhar a empatia, para trabalhar a comunicação dentro das organizações. Então, assim como, né, somos o reflexo, né, para os nossos filhos, o líder precisa ser o reflexo para a sua equipe. E isso é algo incondicional. A gente vê hoje os líderes, eles podem alavancar um time ou pode traumatizar uma pessoa para o resto da vida. Eu lembro que eu recebi há uns 2 meses atrás uma mensagem de uma pessoa que foi um estagiário meu em 1900, não interessa, muito tempo atrás. Essa foi boa. Não interessa. E ele trouxe que ele está hoje na XP e me agradecendo pela oportunidade de ter acreditado e investido nele. Na época, ele não sabia nem que curso que ele iria fazer superior. Então, é sobre isso, é sobre o legado que a gente quer deixar na vida das pessoas. E por meio das ações de desenvolvimento que eu faço, eu trabalho exatamente isso. O que você está entregando? E entender que o autodesenvolvimento, se você não senta para aprender, você não consegue levantar para ensinar. É isso aí. Então, boa, gostei dessa frase. Gostei, curti. Porque é sobre isso. A gente tem que sentar para aprender, para a gente poder levantar e poder ensinar algo. Sim. E não questionar todas as questões que muitas vezes, porque a nova geração está sempre cheia de mimimi. Sim, alguém parou para ouvir que mimimi são esses? Ou será que de fato eles falam aquilo que a gente nunca teve coragem na nossa época eu acho que de é falar? Vibe. Mas é claro que isso tudo precisa ser conversado. Então, feedbacks não é depois de uma avaliação de desempenho. Feedbacks, ele precisa ser feito o tempo todo. Por isso que eu gosto de trabalhar a cultura do diálogo. Precisa se ter uma cultura do diálogo. Você precisa ter times que co-criam, que
que tem colaboração nas criações de projetos e não eu mando, você obedece, sabe? Autoridade e função, né? Isso é algo que, se as empresas não se atentarem para mudar esse contexto, vai cada vez aumentar o número de pessoas que saem, muitas vezes até para empreender, porque não acredita mais na instituição, às vezes CLT, ou não tem interesse em passar num concurso, e a gente precisa de ter essas pessoas dentro do mercado de trabalho o tempo todo. Né? E como custa caro você ter turnover, né? Às vezes vale mais a pena você reter um talento, buscar investir naquele talento, do que você ficar fazendo treinamento, né? Exatamente. E volta e vai. Nossa, meu, é muito caro. Vamos para a próxima, Fá, por favor. Olha essa pessoa. Pode até já passar a próxima. Aqui, olha isso, gente. Eu danço. Olha. Então, o palco e aqui eu atuando. Canto, dublo e atuo. E eu atuando. E por que eu gosto de trazer o palco? Nossa, você mudou o rosto aqui, eu né? fiz o Chicó no Alto da Compadecida. Caramba, meu! Nossa, você tá muito diferente. E o teatro e a dança, para mim, é uma forma de, primeiro, reconexão comigo mesma. E segundo, de trazer ao palco esse olhar de como que a gente olha no olho das pessoas, como que a gente consegue trazer o que de fato é empatia, ser empático, porque eu acho muita hipocrisia a gente falar, vamos se colocar no lugar do outro. Várias pessoas me apoiaram quando eu perdi minha mãe, mas ninguém consegue se colocar no meu lugar, porque quem tá sentindo sou eu. Então, a empatia é muito você ter o entendimento do contexto do que a pessoa está vivendo e como que você minimamente, por exemplo, a pessoa não está entregando os resultados dentro da empresa. O que está acontecendo? Ela está com alguém que está doente. Então, a gente pode realocar aquela meta para outra pessoa. Então, entender o contexto. Eu acho que o entendimento de contexto hoje é muito importante. E a arte, para mim, vem para lapidar essas habilidades, sabe? Então, é onde eu me reconecto comigo, é onde eu consigo dar voz a todas as minhas ideias em cima do palco. E por isso que todas as ações de desenvolvimento eu gosto muito de utilizar metodologias ativas. Trabalhar com Teatro dos Oprimidos, que é uma metodologia de Augusto Boal, que veio exatamente para dar voz, depois da Segunda Guerra Mundial, para as pessoas que não estavam se sentindo acuadas dentro de contextos vivenciados na época. E por isso que eu gosto muito de trazer, porque hoje, principalmente em processos seletivos, essas habilidades relacionadas a hobbies, elas começaram a ter um outro olhar, né, para os recrutadores. Então, o que você faz? Então, se a pessoa faz teatro, ela provavelmente tem uma parte, as habilidades comunicacionais estão desenvolvidas, ela tem a oratória um pouco mais aguçada. Então, tudo isso te traz espontaneidade, a própria vulnerabilidade ali, de certa forma, ela é trabalhada. A mesma coisa da dança. Então, você trabalha o corpo, mas o corpo reflete muito o que a gente pensa, né? O que a gente idealiza para a vida. A arte é maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo... Antigamente, as escolas tinham bastante essas coisas, assim, né? Dança, teatro. Eu fui de grêmio de escola e era muito legal. Escola pública, viu? Mas sim, muito legal. Eu fui também de escola pública. Tinha toda uma estrutura, era muito bom. Vamos pro próximo, Fá. Ai, essa pessoa chique. E aí, por que eu trouxe essa? Que eu tô acompanhando aqui para não deixar passar nenhuma foto, hein? Vai lá, não é falta de educação, e o que veio não, essa? Tá? Quando eu trouxe foto, né? a ideia de palco, uma das minhas maiores dificuldades, quando era nova na escola, era falar em público. Sério? Então, eu tinha muita dificuldade, eu passava mal, eu suava, minha mão meus ficava, fazem isso, sabe? Tadinho. Eu ficava muito tensa. E eu trago essa foto depois das fotos que eu falo da dança, porque isso me ajudou a subir. Esse foi o ano passado, foi ano passado não, foi esse ano, que eu subi ao palco do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Olha, eu tô até arrepiada. E foi para mim um prêmio, assim, sabe? É um dos congressos que eu vou há mais de 10 anos, que eu gosto demais, exatamente porque tem palestrantes renomados e que fazem a diferença. É porque você ir ouvir uma palestra, igual você falou da NR1, para ouvir coisas bonitinhas, hoje o que mais tem são especialistas na internet que sabem tudo sobre tudo. Isso, né? Exato. Vamos dizer, a síndrome de Dunning-Kruger, eu li uma vez
E aí eu falo assim, agora eu sei falar sobre esse assunto, virei especialista em NR1 e eu posso levar NR1 para sua empresa. E as pessoas não têm profundidade e intencionalidade para aquilo que elas fazem. E a própria neurociência traz, a gente aprende pela emoção, né? Ou pela repetição. Exato. Então, a gente tem alta performance ligada a resultado se a gente repetir. Mas se aquilo estiver de alguma forma desconectado com o nosso propósito, aquilo vai se esvaziar com o tempo. Então, a alta performance, ela só é de fato, e aí é a minha bandeira, né? Transformar desafios em oportunidades. Quando a gente tem conectado com o que a gente acredita, com o nosso propósito. Seja, mas eu trabalho numa empresa porque eu preciso pagar meus boletos. Ok, todos nós precisamos. Mas, mesmo entendendo que é somente para pagar o meu boleto, eu fiz uma escolha de estar lá, né? De estar lá. Então, eu preciso entender que eu preciso fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda, como diz Mário Sérgio Cortella. E entender que essa entrega tem a ver com a minha pessoa, com a minha identidade. E se eu estou fazendo aquilo ruim só para pagar um boleto, eu estou me queimando como profissional. Então, as pessoas têm que ter isso muito claro. A gente sabe que a gente tem cenários, muitas vezes você já deve ter passado por isso, de ter líder abusivo, tóxico, que grita, que, sabe, que faz coisas que você fala assim, meu Deus, esse não é um líder. Mas a gente tem que olhar para a oportunidade dentro daquele contexto. Nem que seja para falar assim, quando eu for líder, eu não vou ser daquele jeito. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu tive líderes muito bons, líderes que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, mas eu tive líderes que me deixaram doente, infelizmente. E eu acho que os bons, às vezes, a gente não valoriza quando tem, né? Sim. Gente, eu tô em São Paulo, até desculpa te cortar, mas eu tô na casa da minha primeira líder. Ai, que linda! Eu tinha, na época, 18 anos. Então. Você vê, hoje... virou uma amizade, né? Essa coisa toda. Então, eu falo que se o líder tiver consciência, e aí por isso, né, a gente fala tanto de carreira consciente, se ele tiver consciência de que ele está cuidando de uma vida, não é simplesmente um colaborador. Eu acho que quando isso voltar para o mundo corporativo, a gente vai ter pessoas mais felizes, mais saudáveis. E não, se você só tá pela grana, cara, sai. E resumindo, essa foto... Ela é maravilhosa. A unha tá tudo, né? Tá combinando tudo aqui, né? Uma apreendedora intencional, eu gosto de me caracterizar assim. Você estava no artigo científico? Eu estava, porque eu era comissão da comissão científica também e tive a oportunidade de falar esse ano lá, né? Falando exatamente sobre cultura de aprendizagem, metodologias ativas. E subir ao palco para falar sobre isso para outras pessoas de treinamento e desenvolvimento é muito entender se os seus treinamentos hoje não têm engajamento é porque você não está usando as metodologias corretas. Ah, que legal. Você continua passando PowerPoint e lendo slide e as pessoas não têm mais. E aí não é só adultos. Minha filha, se você botar ela para alguém passando os slides e botando, ela não vai ter, sabe? Então não é idade, é entender que é a eutagogia, é a aprendizagem centrada no aprendiz. E para isso a gente precisa construir condições favoráveis para isso, com habilidades comunicacionais, com escuta, com a comunicação não verbal, que é algo que às vezes você tem um líder, posso falar com você? Fala aí, eu tô te ouvindo. Oi? O pior é você num comitê e o superintendente, eu adoro falar isso, porque isso aconteceu, tô nem aí. Você tá aqui apresentando online e aí você olha o superintendente dormindo. Ou ele limpando o nariz. Aí você fala, nossa, que coisa interessante. E aí você tem que chamar a pessoa e a pessoa... Entendeu? Sabe? Aí a pessoa falou... E todo mundo vendo aquilo dali e ninguém se posicionando. Sim. Aí eu falei, gente, o cara tava dormindo. Como? Porra, se você não pode, se você não tá afim, não esteja, cancela. Não tô legal. Sim. Não dormi. Mas não faz só de conta. Desculpa, mas a gente pode marcar para amanhã? Marcar, tá tudo bem, entendeu? Sim. Porque, olha, aquele dia eu fiquei muito brava. E aí eu tive a oportunidade de ser da comissão científica do CBTD, que são as pessoas, é um comitê maravilhoso de pessoas de várias empresas.
E a gente faz a seleção dos palestrantes do CBTD, que inclusive já estão as vagas abertas para esse ano, para quem quiser palestrar. E essa comissão, ela tem muito esse cuidado de trazer pessoas que de fato vão trazer transformações. Legal. Porque hoje a gente precisa olhar cada vez mais para essa sociedade adoecida e como que por meio de ações de desenvolvimento esse contexto pode mudar. E assim, e é possível. Sim, né? Com certeza. Vamos para a próxima, Fá, por favor. Aqui, uma galera. Quem é essa galera aí? E aqui foi uma última ação que eu fiz agora na semana passada. E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui quando a gente traz essas transformações, essa transmutação. O tema do treinamento foi o olhar onde a experiência começa. Então, a gente trabalhou essa inteligência emocional. São pessoas que trabalham em salões de beleza, aí, de luxo. A área da beleza. A área da beleza, num salão de luxo que tem legal. Em Brasília. E pessoas extremamente abertas para ouvir e entender como que eles podem atender melhor, como eles podem trazer melhor o serviço. Porque hoje já tem várias pesquisas, inclusive eu levei isso no treinamento, que as pessoas pagam mais caro para ter um atendimento e uma experiência de qualidade. E lá já é um salão de luxo, já tem um valor diferenciado e também tem um atendimento diferenciado. E entender essa cadeia, desde o agendamento digital e que o cliente não termina seu trabalho com ele depois que ele vai embora. Exato. Muito pelo contrário, né? Tem o pós, sabe? Como que ele pode cuidar, se ele fez uma tintura no cabelo. Enfim, então a gente falou de algumas coisas técnicas, mas a gente trouxe algumas experiências práticas para que eles pudessem entender a importância. E uma das coisas que a gente fez foi um telefone sem fio, que foi muito legal. Eu trouxe uma frase que era basicamente o título do trabalho. No final, chegou uma coisa completamente. E aí um perguntou pra mim assim, não, mas agora a gente quer saber o que você falou de verdade. Eu falei, bom, como eu esqueci, vale o que o último disse. Não é assim. Eu falei, mas no ambiente de trabalho é isso que acontece. Isso aí. É a última mensagem que chega, que é o que acaba sendo validada como sendo verdades absolutas. É a famosa narrativa, né? O cuidado que a gente tem que ter com as rádios corredor. Né? Então, entender que muitas vezes você escutou algo, tem até uma charge que fala assim, o líder falando com o liderado falou assim, olha, o Zé, qual o número deste pedido? Alguém ouviu atrás da porta. Gente, o Zé foi despedido. Aí o outro vem correndo, ouviu o outro falando, o Zé foi despedido. E o que ouviu chamava Marcos. O Zé foi despedido e parece que o Marco também. E a outra passa correndo e falou, meu Deus, estão despedindo todo mundo. Vamos correr todo mundo para a colina. Né? E é assim que começa a Rádio Corredor. Né? Então, eu até brinquei com eles no treinamento, eu falei, quando a gente leva alguma coisa boa, dificilmente as pessoas escutam, mas quando vai uma coisa ruim, todo mundo fica sabendo e piorado, né? É que entra aquilo que você falou da neurociência da emoção, né? Exatamente. Porque você ativa gatilhos, várias exatamente. coisas, e aí começa as crenças lá... Exatamente, vamos pro próximo. Ficou linda essa foto, hein? Ficou muito legal. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Do teu livro. Esse livro saiu hoje, gente, a gente ontem, desculpa, dia 8 de dezembro. A gente tá gravando em 2025, eu não sei quando que vai sair esse episódio aqui, mas enfim. E aí, Aline, aliás, esse episódio foi o encaixe do encaixe, né? E vamos lá. Graças a Deus. E deu certo, né? Tá aqui pra ela contar a história dela. Me conta um pouquinho qual que é o projeto desse livro. O projeto, eu entrei no Clube do Livro esse ano, eu entrei nessa turma agora, na turma 3. E muito para refinar a habilidade de leitura. Hoje eu entendo que as pessoas que leem tomam decisões diferentes. Sim. E têm um olhar diferente. Porque às vezes para falar, né? Você às vezes leu lá o que a pessoa falou, poxa, ele é especialista em finança. Pô, eu vou ler ali, alguma coisa vai entrar. Então a gente acaba trazendo muitos insights na leitura. Sim. Só que eu andava um pouco desleixada. E aí eu me forcei a entrar nesse projeto exatamente para aprimorar isso e trazer isso como sendo não só para um exemplo para minha filha, mas para retomar a leitura. E coincidentemente esse ano foi a turma
onde o maior número de leitores participaram de uma coautoria de um livro, que é A Máquina do Tempo. Tá. Então, são 576 pessoas que escreveram, que participaram aí. Que legal. E por isso que a gente conseguiu aí o prêmio, né, de maior grupo de pessoas escrevendo um único livro como Nossa, coautoria. e tem medalha, né? Pega aí sua medalha, minha filha. Recorde mundial. Nossa, foi muito incrível. O evento foi maravilhoso. Foi o pessoal do Guinness lá também para validar. Foi o pessoal do Guinness para validar o selo, o certificado. E, assim, o network com as pessoas que participaram, tinha gente da Austrália, tinha gente Canadá, Caramba, Portugal, que participaram aí dessa... Está participando ainda, né? Porque o Clube do Livro não acabou. Inclusive, acho que vai abrir agora a nova edição. E é muito legal, porque a gente leu em 3 meses, uma média de quase 5 livros. É muito legal. Né? Então, e foram livros que mudaram força, minha vida. Né? Exatamente. Te força você, porque também tem que ter comprometimento, né? Sim. Porque tudo é comprometimento, né? Parabéns, então, Obrigada. Né? Temos aqui uma coautora. Agora, deixa eu te falar, você é uma pessoa que está no mundo de treinamentos, né? Então, depois ela vai deixar os contatos dela aí, gente, pra vocês contratarem a Aline Vargas. E aí, você estava falando sobre o Evoque. Desculpa, falei errado. Me fala um pouquinho do que é o Evoque. O Evoque é um assessment de habilidades do futuro, tá? Então, a gente trabalha aí com 3 dimensões. 3 dimensões, tá? 3 dimensões. Cada dimensão trabalha com 4 habilidades. Então, a gente tem entre as habilidades flexibilidade cognitiva, relação com o medo, inteligência emocional, inteligência relacional, adaptabilidade a mudanças, capacidade analítica, tomada de decisão. Então, todas essas habilidades que estão aí no Fórum Econômico Mundial, tá? Então, é um assessment que avalia as habilidades das pessoas que realizam e automaticamente a gente faz workshops. Então, são 12 workshops, aí depende de como a gente leva isso para as organizações. Para desenvolver essas habilidades. Acontece, em alguns casos, das pessoas não ter aquela habilidade desenvolvida. Isso não é um problema. Por quê? Por exemplo, a pessoa não tem inteligência emocional, mas ela tem flexibilidade cognitiva. Porque as habilidades, ela vem exatamente como você resolve diante de situações problemas, tá? Então, como você resolve? Então, ela pode não ter a inteligência emocional, mas ela busca na flexibilidade cognitiva que ela possui para resolver o mesmo problema. Então, a gente traz esse olhar quando a gente faz esse workshop, exatamente para que as pessoas entendam, meu Deus, tem uma habilidade aqui que deu 0. É claro que todas as habilidades são desenvolvíveis, mas tem aquelas habilidades que é aquilo que você faz de fato, tá? Que está mais relacionada ao seu perfil dimensional. Então, se eu sou uma pessoa, como eu tenho 3 perfis, o relacional, o cognitivo e o emocional, tá? Eu sou uma pessoa, o meu perfil, por exemplo, é relacional. Então, as minhas habilidades mais desenvolvidas são aquelas ligadas ao perfil dimensional, ou seja, inteligência relacional, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, que vão estar dentro daquele perfil. Então, se eu tenho uma situação, um problema, provavelmente eu não busco na inteligência emocional para resolver aquele problema. Eu utilizo dentro das habilidades que eu possuo. E quando você consegue visualizar isso, você sai do estado de inconsciência para a consciência quando você realizar Então, algo. Vamos supor, se a empresa quiser contratar Evoque, isso. Né? Senão eu boto um Evoque, não é Evoque. Você, ele vai trazer a demanda, como que ele quer desenvolver seu colaborador, cada um, né, no seu contexto. Vai ser as 12, mas dependendo de cada um, você vai focar. Vai ter o perfil, exatamente. Legal, Só que como a gente faz o workshop em grupo, a ideia não é colocar as pessoas, olha, você não tem essa habilidade, você vai estar nesse grupo. Isso, não é separar as pessoas em saber. caixa. Entendi. Não, é trabalhar as 12 habilidades de forma única, mas entender para que as pessoas entendam hoje qual que é o perfil dimensional que ela possui e o que ela precisa olhar mais. Legal. E aí eu gosto até de fazer uma analogia, que
foi o primeiro livro do Clube do Livro que a gente leu esse ano, que foi O Óbvio que Ignoramos, do Jacob. Sei, e ele traz exatamente isso. Desde da escola, por exemplo, você tem dificuldade em matemática, mas ama português. Na verdade, eu acho que lá ele traz o contrário. Você ama matemática e tem dificuldade em português. Você vai fazer aula de reforço em quê? Matemática. Não, você ama matemática e tem dificuldade em português. Tá. E aí você vai ter que estudar mais o quê? Português. Tá. E aí os nossos talentos, que eu gosto de fazer essa analogia com as habilidades, eles vão sendo esquecidos. Não que você não tenha que estudar português, porque você precisa fazer as provas de português, né? Porque se você não fizer a prova e não passar, você vai reprovar o ano todo, independente. Mas as pessoas esquecem, olham para aquilo que está fraco e também deixa de olhar para aquilo que era muito bom. Então, muitas vezes, a gente vai deixando os nossos talentos esquecidos. Totalmente. Né? E isso é muito o que o Evoque vem fazer, é olhar para essas habilidades que eu tenho já nato, né? Desde a minha formação, e que, de fato, às vezes ela foi adormecida por um contexto organizacional que eu vivi, por um ambiente que, às vezes, não me permitia utilizar aquela habilidade, mas aquilo lá está em mim, porque é algo que eu tenho, não é algo que, sabe, necessariamente eu vou desenvolver. Eu posso desenvolver algumas coisas, mas aquilo que eu já tenho de base, ele vai estar lá. Então, é muito mais fácil para você performar, porque aí a gente traz a ideia de alta performance relacionada com propósito e não apenas com resultado. É isso, aí faz mais sentido. Aí entra o flow, né? Aí, exatamente. Você faz com alta performance, com aquilo que você ama. Exatamente. Né? Tem até uma cena do Ayrton Senna nessa série da Netflix que teve. Sim. E o exato momento que ele entra em flow dentro da corrida. E depois, se eu não estiver enganada, ele fala de uma entrevista, alguma coisa que ele não lembra, assim, não é que ele não lembra, ele entrou tanto em flow que pra ele, tipo, passou, assim, foi tão óbvio, que eu acho que é exatamente isso. E aí tem um outro ponto aqui que você levantou pra mim, eu dei um nome bonito, que chama Hub de Processos, né? Que eu acho que é uma dor das empresas, né? Aliás, acho que isso daqui é uma dor que você tá, eu posso chamar de consultoria esse Hub? Sim. Tá. A gente tem um Hub de processos, e aí, assim, eu tenho alguns projetos que estão em andamento, exatamente para atender essas dores, olhando para desenvolvimento de pessoas e estrutura de RH e educação corporativa. Ah, legal. Eu não falei, mas a minha formação, eu sou pedagoga de formação. Gente, ela é pedagoga. Sou pedagoga de formação, pós-graduada em gerenciamento de projetos, com MBA em RH e formação em neurociências aplicadas, coach e mentoria. E daí, olhando muito esse contexto dessas dores todas que a gente falou ao longo da nossa conversa hoje, a gente viu que existem principais empresas de pequeno porte que não têm RH, mas que precisa minimamente dos subprocessos de RH, que aí a gente vai falar da jornada agora do cliente interno. Isso. Então, que é a captação de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, o onboarding, que é todo o processo de adaptação daquela pessoa nos 30, 60, 90 e até a pessoa sair da empresa. Né, legal. É acompanhar o período de experiência, porque senão você, tipo, acompanhou os 3 meses, agora eu posso largar aqui, ele se vira. Não, a gente precisa olhar esse contexto como um todo. Então, a gente desenvolveu um hub, que é uma solução, é um sistema, tá? Que vão todos esses projetos, todos esses subsistemas integrados, avaliação de desempenho, a gente faz antes um diagnóstico, tá? Para olhar missão, visão e valores, se aquilo lá está sendo percebido dentro da organização. Então, a gente faz um alinhamento cultural, a estrutura organizacional da empresa. E depois a gente faz uma mentoria consultiva com a pessoa da empresa ou as pessoas que forem designadas da empresa para conduzir aqueles subprocessos de RH. Então, a gente traz o conteúdo, o conhecimento, a técnica, os templates que vão utilizar, o template para vaga, para matriz de competências, para dimensionamento de cargos. Então, todo esse overview necessário para um RH, tá? O offboarding, como fazer um desligamento. E a gente tem pego, inclusive, pegado empresas... É que eu tô lembrando uma situação de desligamento aqui, mas tudo bem. A gente tem pegado empresas com... Como é que fala? Com PJs.
E aí muda também essa estrutura, verdade, porque né? você não pode fazer uma entrevista de desligamento para um PJ. É. E aí a gente traz a avaliação de percepção. Que interessante. Então, é como ele percebeu durante aquele momento. Que é um projeto, né? Exatamente. Que ele esteve entregando projetos para aquela empresa, né? Então, como a gente tem hoje muito essa tendência de pessoas não terem... A gente não tem mais só empresa CLT, pessoas que são PJs, a gente também teve esse cuidado de olhar juridicamente, né? Quais são as interfaces jurídicas para as pessoas que são PJs para que você também tenha um RH. Então, e possa atender com valores mais acessíveis. Porque se você vai contratar uma consultoria, né, para uma estrutura dessa de RH, é um valor muito alto. E às vezes uma empresa de 5, 10 colaboradores, 15 colaboradores, ela não tem esse budget para isso. Não, com certeza. Então, a gente faz toda essa parte, desde o diagnóstico, código de ética, MVV, missão, visão, valores, todas as estruturas do hub, né, de RH, que vai desde a entrada até a saída do colaborador, promoções. A gente trabalha também, tem um módulo que a gente trabalha a qualidade de vida no trabalho. Olha, então, a gente traz ações de encantamento para trazer engajamento, porque também é um dado. A gente tem somente, pelo último dado da Gallup, 17% das pessoas dentro das empresas são engajadas. Então, você pensa num contexto, você tem 10 pessoas, você tem só 17%, você só tem, né? Duas ali. Duas. Tá coitada, né? Carregando o negócio, né? Que fica pesado aquilo dali, né? Então, é muito para apoiar essa gestão aí e não necessariamente a empresa trazer um especialista de RH para fazer isso. Então, a gente dá o know-how para que ela possa conduzir. No próprio sistema, quando a pessoa entra, ela já tem o botão de clicar lá, se ela tiver com alguma dúvida, e entra em contato com a gente, que sou eu e minha sócia Amanda. Tá. E a gente tá dando todo esse suporte, e aí a gente conseguiu trazer isso de uma forma mais acessível, exatamente para conseguir levar isso para todas as empresas de pequeno porte. Tá, então eu posso falar que é um hub de processos de gestão estratégica de RH. Exatamente. Não é departamento pessoal, é gestão estratégica, porque isso é importante a gente deixar claro aqui, né? Tanto que uma das coisas que a gente coloca a gente não entra em folha de pagamento. Isso é importante. Porque a maioria das empresas de pequeno porte, Márcia, eles trabalham com empresas de contabilidade. É isso que eu ia falar, é o contador, então, né, que faz isso, o contador, né, que faz esses repasses, né? É lógico que a gente integra o que tem ali relacionado à descrição de cargos, né? Minimamente a gente faz essas integrações. Mas essa parte de folha de pagamento, tributária, né? não entra, tá? Não entra esse hub. Tá. Seguinte, carreira consciente é o meu método que eu faço, que é uma mentoria, né, de carreira com as pessoas, tal. E todo mundo que vem aqui no Pod Wellita, ele responde 2 perguntinhas bem lindas. Todo mundo faz essa com essa cara, mas são perguntas leves. O que é uma carreira consciente para a Aline, para você? Carreira consciente é você executar algo que esteja alinhado ao seu propósito, com intenção, verdade e consciência. Que é o próprio nome já diz, né? O próprio nome Carreira consciente. E a segunda você mudaria alguma coisa na tua carreira profissional de tudo que você já passou, mulher? Nada. Não mudaria nada. Na verdade, eu acho que eu mudaria uma coisa. Ter demorado para me ousar e me lançar, né, dentro daquilo que eu acredito e conseguir continuar impactando tantas vidas, assim, quando a gente, às vezes, faz dentro de uma instituição e você pode chegar em outros lugares também. Então, hoje, eu acho que era só isso. Eu acho que eu poderia ter pensado, na verdade, tido coragem um pouco antes. A palavra e aí, a relação com o medo, que é uma das habilidades aí do Evoque. E a relação com o medo, ela está muito relacionada à segurança que o nosso cérebro traz daquilo que você já está acostumado, né? Que é o nosso piloto automático. Então, quando a gente, mas eu ganho bem, eu tenho uma estrutura, para que eu vou mexer? Eu tenho pessoas que eu trabalho, que eu gosto, estou num lugar que eu trabalho, que eu gosto. E aí, a gente vai se sabotando e deixando passar oportunidades. Mas mesmo assim, eu queria até deixar uma mensagem aí, nunca é tarde para a gente
ousar, para a gente fazer o que de fato a gente acredita que temos potencial, que temos conhecimento para, e por que não? Se a gente pensar que eu já não tenho mais idade para isso, tanto que eu combinei com meu pai, ano que vem a gente vai fazer o PAS. Que legal. Ai, que bonitinho. Então é muito sobre isso, sabe? Carreira consciente é você ter consciência de que você pode ser consciente. E não se... E, lógico, entender que somos vulneráveis, não acertamos sempre. Se você está em posições de liderança, você tem medos, você tem ansiedades. Porém, é importante você entender que saber falar, eu não sei, é mostrar coragem. E não, o tolo é aquele que fala sobre algo que não conhece. E que quer mostrar especialidade, né? Eu sou especialista nisso, mas não sabe nem o que ele está falando. Sim. A pessoa que fala eu não sei é a pessoa que está aberta a ouvir e aprender. Então, eu acho que é o primeiro passo para você ser um líder de sucesso, independente do nível hierárquico que você está. Porque, às vezes, você está numa diretoria e vão ter coisas que você não sabe. Ah, sim. E por isso que é mais fácil você não saber do que você saber, né? Esse o autodesenvolvimento é a virada de chave para um líder hoje. Sabe? Entender que ele precisa... O lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, não é palavra bonita. É uma necessidade latente, principalmente no mundo que hoje, com tantas distrações, com tanta tecnologia, tanto tempo que a gente perde em redes sociais, sem trazer uma entrega com aquilo. Você ficou olhando os stories de outra pessoa. Então, assim, ao invés de você olhar a grama do vizinho verde, planta a sua. É verdade, é verdade. Deixa eu ver, a gente ainda tem tempinho aqui. Eu tô assistindo uma série que chama Ruptura. Essa série é da Apple TV. Assiste, você que trabalha com RH, assiste. Porque ela é muito... Pra mim, ela é uma analogia muito interessante. Ela é uma analogia do mundo corporativo e basicamente é assim. Tem todo um contexto lá, mas você tem a sua vida, Márcia e Aline aqui, tem a Márcia trabalhando, tá? A Márcia pessoa, ser humano, e aí quando eu passo o crachá, eu esqueço da vida que eu tenho lá fora e passo a viver dentro da empresa que seria essa ruptura. E eles falam, assim, quando você assiste a série, é quando que as pessoas têm um implante de chip no cérebro, e aí quando você entra dentro do elevador, tem um momento lá de catarse que ativa esse chip, e aí zera a tua memória da vida lá fora, e você entra para a ruptura, para a empresa. E aí é muito interessante olha que interessante, gente, isso daí. Na série, você tem consciência que você está dentro da empresa, que você tem o seu duplo lá fora, só que você não lembra. Então, tipo assim, você pode estar trabalhando com o seu marido, mas você não sabe. Você pode estar trabalhando com seu pai, com a sua irmã, mas você não sabe. É muito louco. E aí, quando você chega na empresa, você tem que deixar tudo. Eles te descaracterizam. Você tira anel, tira tudo, porque você não pode lembrar quem você é. E aí tem essa questão dos conflitos, do mundo corporativo, essa coisa toda. Nossa, que legal. E eu costumo dizer, né, gente, eu trabalhei muito tempo em grandes empresas. E assim, quando eu passava o crachá, era exatamente essa sensação, né? Você incorpora um CNPJ. E durante muito tempo as empresas... E vira seu sobrenome, né? Esse eu acho que foi algo... Mas agora eu sou a Márcia do Instituto Márcia Wellington, então é isso. E eu sou a Aline Vargas, de experiências de aprendizagem, que do Evoque, não do é? Hub de RH. Não é isso? E é isso, entender que são vários projetos que se complementam dentro de uma jornada. É muito interessante porque essa série foi uma série que eu falei, caramba, olha que interessante... Porque é muito o que acontece com as pessoas, né? Sim. Se você não tomar cuidado, você perde a sua vida pessoal e só vive a profissional. E durante muitos anos, as empresas... eu cresci nesse mundo corporativo que entrou aqui dentro, você não tem vida pessoal. Não era assim? Deixa os seus problemas problemas em casa. Então, é exatamente. Essa série é muito legal. Ela chama Ruptura. Quem puder assistir, assista a Apple TV. É maravilhoso. Perfeito. Perfeita. Pode assistir. Tem uma música, que ela é maravilhosa. Perfeito. Tem uma música que é do Reverb Poesia. Não sei se você conhece. Não. É um grupo maravilhoso, chama Máquinas. Ela fala exatamente essa ideia dessa música. E tem várias deles que são maravilhosas. E uma delas fala muito sobre a criança que eu fui um dia, veio me visitar. Uau!
E Vamos aí, chorar, a né? primeira coisa que ela falou pra mim foi... E aí, quando ele era novo, né? Para de brincar e leva a vida a sério. Que é o que a gente escuta muitas vezes, né? Dos nossos pais, dos adultos. Para de brincar e leva a vida a sério. Eu parei de brincar e levei a vida a sério. Só que levar a vida a sério não é deixar de ser feliz. É essa analogia que hoje, principalmente a nova geração, muito ansiosa, a gente precisa trazer isso. Porque minha filha tem isso. Eu fui dar uma aula sobre liderança pelo exemplo. Eu falei, filha, o que é liderança pelo exemplo para você? Ela falou, é o chefe não gritar comigo. Uau, respeito. Então, assim, respeito. E são detalhes que são básicos. Você precisa respeitar qualquer pessoa independente. Isso é inclusão, isso é você olhar para a pessoa na sua essência, entender que as pessoas não vai ter a mesma rapidez que você, a mesma agilidade que você, e que você, como líder, precisa incluir aquela pessoa dentro do mesmo ambiente. Como que você pode ser um líder melhor, trazendo as pessoas para sonhar junto com você, para entregar projetos, não pensar, eu odeio aquele negócio de sangue nos olhos. Sabe? Ninguém executa nada com sangue nos olhos. A gente precisa ter brilho no olhar para o que a gente faz, mesmo se eu sou de uma área comercial. Então, trazer esse contexto o tempo todo é desafiador, mas não é impossível. E se a gente começar a ter, e aí eu falo sempre para os meus alunos, assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não mas não adianta eu fazer se o outro não fizer. Você faz. Porque senão a gente está sempre terceirizando. O accountability não existe. Então, eu não assumo responsabilidade. Eu trago desculpability, né? Eu dou desculpa, desculpa por aquilo que, é lógico, a gente não tem controle sobre tudo. Se a gente está dentro de uma organização, existe uma hierarquia. Sim. Porém, dentro daquilo que eu acredito, é lógico que vai chegar uma hora que se tem alguma coisa que está contra os seus valores, você tem que fazer a sua escolha, às vezes seguir outros rumos. Mas faça as suas escolhas. Se a sua escolha é ficar, faça o seu melhor enquanto você estiver lá. Porque senão é a sua identidade. E aí, se a gente leva para nível de identidade, ele não é comportamento, é identidade. Aquilo lá está marcado em você. E como você falou, a gente carrega os sobrenomes dos lugares que a gente passou. Né? Eu também trabalhei em grandes empresas de grande porte, e isso é uma coisa que você carrega. Você vai continuar sendo a fulana de tal lugar, mas hoje fazendo entregas diferentes, mas aonde você trabalhou também você carrega, e aquilo lá é vantajoso para você como profissional, para a empresa que você trabalhou. Construiu, né? É o que te construiu, exatamente, né? É isso aí. Finalizamos. Essa câmera é sua. Faça dela o que você quiser. Mande uma mensagem, seus @, Instagram. Venda seu treinamento, sua mentoria, consultoria, meditação, refúgio. Refúgio. Adorei. É toda sua. Esse é um projeto que eu ainda não tenho. Gostei da ideia. O refúgio do Flow. Exato, é isso aí, ó. É todo seu pra gente fechar. Bom, primeiramente, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Esse podcast, para mim, é uma realização, porque, como eu já disse inicialmente, eu gosto muito da Márcia, muito do Carreira Consciente, porque a gente precisa cada vez mais termos consciência naquilo que a gente entrega. Eu queria deixar uma frase, antes disso, o meu @ alinevargas.palestras. Então, precisando de hub de RH, tem uma empresa pequena, precisa de estrutura de RH, podem fazer contato que a gente consegue te atender, e aí com preço acessível. Precisa fazer desenvolvimento olhando para as habilidades do futuro. Temos aí o Evoque, onde a gente trabalha um workshop super gamificado, e a gente traz esse olhar do que de fato as pessoas fazem e têm aptidão para fazer. E mentorias, transições de carreira, encarreiramento, mudança. Acabei de assumir uma posição de liderança, preciso de direcionamento. Pode entrar em contato também, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar e contribuir aí na sua jornada, assim como já tive vários mentores que contribuíram na minha. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, e eu gosto sempre de trazer essa frase da Madre Teresa: não podemos deixar que as pessoas saiam da nossa vida sem se sentir melhor e mais feliz. Então, esse é o meu legado quando eu trago transformar desafios em oportunidades. Obrigada
por nos assistirem e obrigada, Márcia, Imagina. pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. E não deixem de comprar, hein, A Máquina do Tempo, porque a nossa meta agora é transformar num best-seller. Ai, que legal. Bem, obrigada, de verdade, que bom. Gente, olha, vocês não têm ideia, ela veio para treinamento, veio para lançar livro, reunião, e aí a gente conseguiu, né, fazer esse podcast. Então, assim, o horário aqui do estúdio... Não tem. O ar tava zoado. Vamos com o ar zoado mesmo. Não tem problema, não. Tudo parado, o trânsito. Tá uma chuva em São Paulo. E ela falou, olha, pega o metrô tal, desce em tal. Eu falei, vamos lá, aprendo rápido. É transformar, é transmutar, é desafio. Então, isso. Porque, gente, quem quer fazer, faz. E quem não quer dá desculpa, né? Essa é uma frase que é um jargão, mas é verdade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei ver uma mulher forte aqui. A Aline é muito mais do que só 50 minutos, 1 hora, tá, gente? Ela tem muito mais conteúdo. É que o tempo é o tempo, né? O tempo, às vezes, é o nosso maior algoz. Mas realmente eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que tenha ficado uma mensagem para vocês. Sigam a Aline nas redes, contratem, né? Vamos lá, minha filha. Tem filha para criar, tem boleto para pagar. Vamos lá, tá pensando que a vida é só purpurina? Não, né? Então espero Plumas que e paetês. Plumas e paetês, não é, né? Não. Então espero que vocês tenham gostado deste mais um episódio, 4ª temporada. Olha que lindo, gente. Eu acho 4ª temporada do Pod Wellita. E lembre-se sempre, tenha uma carreira consciente. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.